Durante esse tratamento, trata-se, como Lacan propõe, de forma judiciosa, de conduzir a posição do sujeito a uma melhora. O que orienta o ato do psicanalista é a análise das produções provenientes do inconsciente do paciente. Sonhos, sintomas, atos falhos, lapsos. É esse trabalho que possibilitará o aprimoramento da posição do sujeito e, consequentemente, o desaparecimento ou a reorganização dos sintomas. É isso que é possível entender a partir da formulação por acréscimo. Aqui a gente está falando sobre a ideia que o Lacan diz de que a cura, a melhora, ela vem por acréscimo no processo psicanalítico. É um pouco do que foi dito aqui nos últimos vídeos a respeito de Freud, uma introdução à clínica psicanalítica do Leonardo Goldberg, que é a ideia da suspensão do objetivo da cura no processo de psicanálise, que é uma ideia pode parecer bastante confusa para as pessoas, bastante controversa e até incomum, pensando em psicoterapia, em terapia, exatamente também pensando em como é transmitido para as pessoas, de forma geral hoje, no mundo virtual especialmente, a ideia do que é uma psicoterapia, do que é uma psicanálise, do que é saúde mental, né? Muitas vezes escapa aí, é impossibilitado uma crítica a respeito disso tudo, né? Um pensamento mais abrangente, não tão engessado, não tão enquadrado, eu diria, nos moldes do que a gente pode chamar de saúde mental cosmética, né? Que é essa ideia de que basta ali, usando a imagem dos cosméticos, né? Maquiar a vida, maquiar os sintomas, maquiar a personalidade, na ideia de se mostrar ao mundo, à sociedade, uma maior adaptação, talvez. E aí, o que a gente faz com as questões que são primordiais para a nossa existência? Além dessa maquiação, dessa maquilagem, vamos pensar, né? Vamos lá. Isso não é específico ao tratamento dos neuróticos, ainda que Freud pareça limitar, em 1923, seu método terapêutico a esse campo. Com efeito, por exemplo, mesmo se as formações do inconsciente não são operacionais na clínica do autismo, a abordagem terapêutica se revela igualmente adaptada ao cuidado de uma pessoa que apresenta sintomas autistas. Isso implica somente uma metodologia, para retomar o termo de Lacan, diferente, uma metodologia diferente. Neste caso, o trabalho não consiste em decifrar, por meio da interpretação, o que o inconsciente teria criptografado. O sintoma deve ser considerado testemunha da posição do sujeito e devemos trabalhar com ele. Lembrando aqui que esse aqui é o prefácio, né? Qual é o nome dele? Jean-Michel Vives, do livro do Leonardo, né? A gente está falando aqui da função do analista frente ao inconsciente das pessoas, né? Talvez as outras terapias, as outras abordagens, deem maior ênfase ao que é consciente, né? Aquela ideia do sujeito de si consciente. A psicanálise, ela já aprofunda, ela já investiga, ela já se atenta mais àquilo que escapa do controle, aquilo que não é tão do controle do sujeito no sentido do eu, né? Esse eu, muitas vezes esse eu ele pode ser uma ilusão. Muitas vezes algumas terapias mantêm o sujeito numa ilusão. E a gente pensa o que isso acarreta a longo prazo, né? Aquela ideia das pessoas que vão por uma terapia que até durar pouco, vamos dizer assim, né? Ela vê uma melhora ali e já sai fora, se acredita curada, se acredita boa bastante, né? Talvez. Não sei se boa bastante é uma palavra legal, né? Mas talvez eu não preciso mais disso. Né? Será que não? Será que tem coisas ali que é difícil de mexer, que a gente não quer mexer? É muito complexo, né? Quando eu falo aqui, né, dessa ideia de uma metodologia diferente, que até o Lacan traz para a gente pensar os autistas, né, as pessoas no espectro autista. Lá atrás, o Freud, no começo da formulação da psicanálise, ele vai afirmar que a psicanálise ela não seria
Como se diz? Como se diz? Me foge a palavra agora. Tá vendo isso aqui? A gente tá no inconsciente. Sumiu, esqueceu. Ela não era indicada às pessoas que sofriam, por exemplo, de psicose, esquizofrenia, né? Hoje se pensa de uma forma muito diferente, né? Foi como as coisas avançam. A psicanálise antes por Freud, segundo Freud, era mais indicada aos neuróticos. Nós, né? Os mais, vamos dizer, em muitas aspas, comuns, né? Não é bem assim, né? Se existe o inconsciente, a gente pode, talvez, olhar para ele, prestar atenção nele, escutar ele, né? E a gente vai também pensar aqui que a psicanálise não é um conjunto de regras, não é uma cartilha que você vai ali usar para tratar as pessoas de forma igual, né? Cada pessoa vai exigir do analista, do psicoterapeuta, algo diferente, né? É diferente se tratar uma pessoa que está num espectro mais, vamos dizer, depressivo, né? Na psicanálise a gente pensa nas estruturas, né? Neurose, psicose, perversão. E dentro delas, muitas características aí que a gente enquadra, talvez, no contexto psicopatológico, psiquiátrico, né? Mas a gente está falando aqui da singularidade das pessoas, né? Não adianta eu falar depressão de uma forma generalizada. Cada um vai vivenciar esse significante eu estou deprimido de uma forma diferente, né? A partir de então, a psicanálise não poderia ser um protocolo que se aplica a todos, isso que eu acabei de falar, mas um dispositivo reinventado para cada um pelo psicanalista. Essa é muito provavelmente a proposição mais surpreendente oferecida pela psicanálise. O sintoma é ao mesmo tempo que sobrecarrega o paciente e que o faz sofrer, mas também o testemunho de uma manifestação subjetiva. E nesse sentido, levá-lo em consideração é a estrada real que conduz à aproximação da posição do sujeito. Posição do sujeito, né? Qual que é a posição do sujeito nas relações, diante dos afetos, diante dos desafios da vida, diante de si, diante do seu desejo, né? Quando eu falo desejo aqui, não é um querer. Querer é diferente de desejar, especialmente aqui na psicanálise, né? O desejo está mais ligado ao inconsciente. Nem sempre o que a gente quer, como posso dizer, combina com o que a gente deseja. Daí aparecem conflitos, daí vem a perda de controle. E voltando um pouquinho à ideia do que eu chamo de terapia, saúde mental cosmética, se cria um pouco a ilusão de que a gente pode ter um controle, né? Claro, a gente busca ter um certo controle, mas a gente talvez, né, seja interessante a gente pensar que é preciso a gente reconhecer que a gente não tem controle de tudo. Porque muitas pessoas, né, observam, elas vão sofrendo ainda mais, criando mais sintomas a partir da tentativa contínua de controle, né? E a saúde mental cosmética, vamos dizer assim, ela sempre vai jogar regrinhas, né? Acho que uma das coisas que se prega aí bastante nesse sentido é a ideia de amor próprio, né? De autoaceitação, de resiliência. E claro, eu não estou aqui menosprezando esses aspectos, mas não é só isso, né? Não é só isso. É muito curioso, eu estava até conversando com um colega ontem sobre como as pessoas chegam na análise, na psicoterapia, já com um vocabulário aprendido nas redes sociais sobre saúde mental. E eu fico muito incomodado com profissionais que mantêm isso, né? Claro, hoje as pessoas têm uma visão muito menos preconceituosa sobre isso, mas ao mesmo tempo engessa um pouco, né? Então eu acho muito interessante a gente puxar aqui a responsabilidade das pessoas que se propõem a falar na internet, como eu, por exemplo, né? Que por mais que você informe, se você só informa dentro de um viés, e muitas vezes um viés muito já ligado ao senso comum, não se diz nada de surpreendente. As pessoas sabem o que é hoje, mais ou menos, né? Sintomas ansiosos, crise de ansiedade,
Enfim, é importante isso. Mas não para aí, né? Não para aí. E a gente tem aqui a psicanálise, talvez, para ajudar a gente a ir um pouquinho mais longe, né? A mexer um pouquinho ali no machucado, nas feridas, né? Que é preciso mexer nas feridas. Para o analista, certamente, às vezes pode parecer difícil fazer o paciente ou seus pais entenderem que o sintoma de que o paciente sofre, às vezes dolorosamente, não será diretamente tratado no âmbito do tratamento, como poderiam fazer acreditar os TCCs, ou a maior parte das abordagens psicoterapêuticas. Os TCCs aqui que a gente menciona são os psicólogos que trabalham na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental ela é criada pelo Aaron Beck. O Aaron Beck ele era psicanalista e em algum momento ali, ele não sei o que acontece, ele vai se desvinculando da psicanálise, tem ali suas ressalvas a respeito da psicanálise, tudo bem. Daí ele usa alguns aspectos para criar uma teoria nova, que ele vai focar na questão da depressão e de como algumas crenças que as pessoas têm durante a vida e conservam, elas distorcem a noção de realidade da pessoa e aí ela vem a sofrer. Eu acho que isso tem um valor. Muita gente se utiliza das terapias cognitivas comportamentais, mas eu vou defender aqui o meu peixe, com muito respeito aos colegas da TCC, e dizer que a psicanálise talvez ela vai um pouquinho mais além, né? Um pouquinho mais além. Estou dizendo aqui se é melhor ou pior, mas a gente pensa outras coisas também, né? Talvez a TCC ela ajuda muito a pessoa a se adaptar. E talvez a psicanálise ela venha já com uma ideia de que a própria adaptação causa sofrimento, né? Claro que deve haver um nível de adaptação. Freud fala disso lá no início da psicanálise. Mas o negócio anda para outro lado. De novo, a gente consegue controlar uma adaptação sempre? Talvez algumas pessoas sim, mas qual o custo disso? Né? Não é criar aqui verdades e regras. Estou convidando vocês a pensarem comigo a respeito disso, né? Mas o próprio trabalho do tratamento, ou dizendo mais propriamente, a própria análise, permitirá a maior parte do tempo vê-lo desaparecer, né, os sintomas. É o que nomeei como lógica da psicanálise, que de fato exclui qualquer outra abordagem, pois essa posição metodológica singular, defendida por Freud e seus continuadores, é baseada em uma compreensão original do sintoma. O que é essa posição metodológica singular? Né? Tem aqui uma nota de rodapé. Posição bem diferente da posição médica. Que ela sim visa atacar o sintoma com o objetivo de erradicá-lo. Quando se trata de dores atrozes ligadas a um peritonite, ficamos muito satisfeitos com a posição médica que visa erradicar o sintoma o mais rapidamente possível. Acho ótimo finalizar aqui com essa ideia da diferenciação da psicanálise em relação a uma posição médica, porque assim, psicólogo já não é médico, psicanalista não é médico, apesar de existirem médicos psicanalistas, que é bem legal. Mas assim, para fechar aqui essa parte, quero dizer que nós como psicanalistas ou psicólogos psicodinâmicos que pretendem psicanalistas, algo de nós entra. A gente não está ali no consultório como uma posição daquele que sabe de tudo e vai dar ao paciente conhecimento. Não, a gente favorece que o paciente tenha a possibilidade de pensar sobre si e se conhecer de forma genuína e efetiva, o que é um processo complicado muitas vezes, mas a gente se propõe a isso, né? E o psicanalista ali ele entra no processo também como sujeito, né? Claro, a posição de não saber, suposto saber, supostamente sabemos, mas é por isso que a gente precisa de análise, né? A gente não é mestre, a gente não é guru, a gente não é médico,